A administração indireta é formada por entidades que, embora vinculadas ao governo, possuem autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Ela é composta por 4 tipos principais de entidades. As autarquias são entidades com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa que fazem parte da administração indireta. Um exemplo é o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, responsável pela gestão dos benefícios previdenciários. Fundações públicas. As fundações públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público ou privado, dependendo da legislação que as institui, criadas para desempenhar atividades de interesse público, especialmente nas áreas de educação, saúde, pesquisa e cultura. Exemplo: Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que atua na área de saúde pública. Empresas públicas são entidades com personalidade jurídica de direito privado, criadas por lei específica para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. O capital social é integralmente público, pertencendo ao governo federal, estadual ou municipal. Exemplo: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST, que presta serviços postais e logísticos. Sociedades de economia mista também são entidades de direito privado, mas diferem das empresas públicas pelo fato de seu capital ser misto, ou seja, parte pertence ao Estado e parte a acionistas privados. Atuam sob a forma de sociedade anônima, com ações negociadas em bolsa de valores. Exemplo: Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, que atua na área de exploração, refino e distribuição de petróleo e gás natural. Resposta: Alternativa B, autarquias. A administração direta é formada pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Exemplo: o Ministério da Educação é parte da administração direta, pois não possui personalidade jurídica própria, sendo apenas um setor dentro da estrutura do governo federal. Resposta alternativa B, órgãos públicos sem personalidade jurídica própria. Resposta alternativa B, autarquias especiais. As agências reguladoras, como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são um tipo de autarquia especial, com maior autonomia do que as autarquias tradicionais. Resposta alternativa B, centralização das decisões. Na administração direta, as decisões e a gestão dos serviços públicos são centralizadas no governo, ao contrário da administração indireta. Onde há descentralização? Resposta alternativa B, administração direta. As autarquias, apesar de terem autonomia administrativa, estão subordinadas à supervisão dos ministérios ou órgãos equivalentes da administração direta. Resposta alternativa D, todas as anteriores. As fundações públicas diferem das autarquias principalmente pela sua natureza, forma de criação e regime jurídico. Um exemplo é a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, dedicada à saúde pública. Resposta alternativa B, descentralização. A descentralização acontece quando os serviços públicos são transferidos da administração direta para a indireta. Isso não significa privatização, mas sim a transferência de responsabilidades para entidades com certa autonomia, como autarquias e empresas públicas. Resposta alternativa C, tem capital misto, com participação o Estado. Sociedades de economia mista como a Petrobras têm capital misto, com participação do governo e de acionistas privados. Resposta alternativa C, uma entidade com autonomia administrativa. Autarquias, como o INSS, são entidades autônomas, embora vinculadas à administração direta, como ministérios. Resposta alternativa B, prestar serviços públicos de forma autônoma. As agências executivas, como os Correios, são criadas para prestar serviços públicos de maneira eficiente e autônoma. Resposta alternativa A, o Presidente da República. Os dirigentes de empresas públicas federais são nomeados pelo Presidente da República. Esta nomeação, no entanto, pode ser influenciada por outras instâncias governamentais. Resposta alternativa D, lei ordinária.
A criação de uma fundação pública requer a aprovação de uma lei ordinária pelo Congresso Nacional. Resposta. Alternativa B. Órgãos a nível federal, estadual e municipal. A administração direta abrange órgãos em todos os níveis de governo, incluindo ministérios federais, secretarias estaduais e municipais. Resposta. Alternativa D. Legislação. A função principal da administração indireta não inclui a elaboração de legislação, que é uma responsabilidade da administração direta e dos órgãos legislativos. A administração indireta, que inclui autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, foca mais na prestação de serviços públicos, na regulação econômica e na administração de interesses específicos, conforme a natureza de cada entidade. Por exemplo, o Banco Central do Brasil, uma autarquia federal, é responsável pela política monetária e não pela criação de leis.